Parece que foi ontem, mas a reforma trabalhista de 2017 já está fazendo 7 anos. A norma do governo Michel Temer mudou as regras relativas à remuneração, plano de carreira e jornada de trabalho, entre outras. A reforma foi aprovada para flexibilizar o mercado de trabalho e simplificar as relações entre trabalhadores e empregadores. Quem foi a favor das mudanças argumentou na época que elas gerariam mais empregos. Quem era contra argumentava que elas iriam reduzir os direitos dos trabalhadores. E para conversar com a gente sobre este tema, eu recebo aqui no Câmara Debate os deputados Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, e Ricardo Salles, do Novo de São Paulo. Deputados, quero agradecer muitíssimo pela presença de vocês, dois grandes entendedores das questões trabalhistas, em polos aí um pouco opostos, mas com certeza bem preparados para agregar informações ao nosso debate. E eu quero iniciar trazendo essa questão dos acordos coletivos. A reforma trabalhista alterou um pouco a forma de como isso é visto, conferindo um pouco mais de autonomia ali nos acordos entre patrões e empregados. Deputado Salles, na visão do senhor, houve ganho para o mercado de trabalho como um todo? Eu acho que houve ganho. Na verdade, a lei trabalhista, de maneira geral, ela foi concebida lá na época da Carta de Lavoro, né, Mussolini, tudo aquilo, numa visão em que havia, de fato, naquela altura, um desequilíbrio muito grande do hipossuficiente, que era o trabalhador, vis-à-vis, né, o empregador. Ocorre que, com o passar dos anos, essa relação deixou de ser tão contrastante assim, porque o mercado de trabalho se tornou mais dinâmico, mais competitivo, e a ponto de, quando você tem uma economia que funciona bem, o melhor incentivo para o trabalhador é a disputa pelo empregado, quer dizer, empregadores disputando o passe do empregado. Para que você incentive isso a funcionar bem, o acordo coletivo ele tem que refletir os anseios daqueles que estão de olho no seu próprio emprego. Ele abre mão de certas garantias ou certos direitos pensando justamente no seguinte: eu vou manter isso que eu já tenho e vou buscar, eventualmente, uma nova oportunidade em outro lugar. Então, o acordo coletivo é uma vontade de pessoas. Pessoas que sabem, não são hipossuficientes como eram na época do Mussolini, e sabem defender as suas visões, entendem qual é a sua capacidade de negociação e sabe, acima de tudo, essa é a questão fundamental, Bongás, se ele esticar demais a corda, vai chegar o momento que o empregador diz: eu prefiro não ter empregado. E o sujeito começa a investir na automação, né, na sistematização do processo produtivo. Então, o próprio trabalhador, quando você tem um acordo coletivo que lhe dá a responsabilidade, ele próprio tem o termômetro de quanto ele vai negociar. Portanto, o acordo coletivo é o reconhecimento da capacidade individual do trabalhador de trabalhar e escolher por si próprio e não numa tutela estatal que, no mais das vezes, é incorreta e inadequada para determinadas situações. Posso pedir para o senhor responder a mesma pergunta, na mesma linha? Te saudando, Marcelo, saudando um colega Ricardo Salles e todos que estão acompanhando esse debate. Se imagina um trabalhador saindo de casa às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, pegando às vezes 2 locomotivas para ir ao trabalho, voltando no final de tarde para casa, tarde, cansado e trabalhando a grande jornada de trabalho que nós temos no Brasil, que nós devemos reduzir. Esse é outro debate que está posto agora para a gente reduzir essa jornada de trabalho. Esse trabalhador no pesado, no batente, no seu trabalho. Como é que ele vai individualmente ter o conhecimento de todos os seus direitos, das suas reivindicações, numa relação que ainda é super inferior às condições dele em relação a quem o contrata? Então é muito importante que tenha um acordo coletivo, e que esse acordo coletivo possa ser feito por uma entidade representativa, coletiva, do sindicato, que essas medidas todas que foram anunciadas, Marcelo, que votamos naquela época, e quando se fez as primeiras medidas, é bom que se diga, foi exatamente quando se tirou a Dilma. Foram as primeiras medidas votadas depois que se afastou injustamente a Dilma. Para quê? Porque era uma intenção, digamos assim, dos ricos, dos patrões, não gostam de regras, né? Querem trabalhar do jeito que quiserem, sem obedecer regras. E aí esses trabalhadores, não tendo as regras garantidas, né, o que acontece? Passa a ter precarização do trabalho.
E ela vem acompanhada de várias outras realidades. E uma delas é o tema da ultratividade. O que é num dissídio? Todos os acordos que você fez, você faz durante um ano, numa negociação, e aí chega no final deles, até que você faz uma nova negociação, valem as regras anteriores. E agora não. Agora sim, encerra o período, não faz um acordo novo, cai tudo por terra de um acordo negociado e tem que negociar tudo novamente. Então, isso veio, assim, muitíssimamente em prejuízo dos trabalhadores, porque eles precisam de uma entidade sindical. E essa entidade sindical também ficou enfraquecida, o dissídio coletivo, e por isso que coletivo, né, em relação aos trabalhadores, ela ficou muito fragilizada. Bom, o exemplo concreto é isso, a precarização aconteceu, e a famosa divulgação de que geraria mais emprego, daria mais estabilidade, também não aconteceu. Deputado Salles, pegando um gancho na fala do deputado Bongás aí sobre a questão dos sindicatos, um ponto muito relevante da reforma trabalhista foi o fim da contribuição sindical obrigatória. Como é que o senhor enxerga esse ponto? Toda essa discussão trabalhista e da tutela do Estado, ela parte de um pressuposto, que em geral é uma visão que a esquerda tem mundialmente, não é a esquerda brasileira, de que o Estado cuida melhor do cidadão do que ele próprio. Então, é quase que uma visão da elite pensante mundial, da esquerda, evidentemente, dizendo o seguinte: olha, eu sei o que é melhor para você do que você mesmo. Então, deixa que eu faço isso para você. Resultado, a contribuição sindical obrigatória é dizer o seguinte: eu exijo que você pague a contribuição, mas eu não quero ser representado por você. Eu não quero que você me represente. Não, mas eu exijo que eu seja o seu representante. E eu exijo que você pague para mim, para eu ser seu representante. Quer dizer, é a típica visão de um Estado de planejamento central, que era o Mussolini, e que também no Brasil a versão brasileira era o Getúlio Vargas, e que era justamente de planejamento central e diminuição das liberdades e das decisões individuais. Era justamente a imposição de uma visão coletiva ou coletivista, em que poucos cidadãos, poucas pessoas, que eram justamente os membros do governo, detinham o monopólio de dizer o que a coletividade queria. Então, meia dúzia de iluminados dizia assim: não, o que a coletividade precisa é tal visão, e eu não quero que eles decidam por si próprios. Então, vão se filiar aos sindicatos obrigatoriamente, vão pagar a contribuição sindical obrigatoriamente, vão fazer acordos coletivos que os iluminados do sindicato querem que sejam feitos, no mais das vezes os sindicatos ligados ao governo da vez. Então, o que se contrapõe nessa discussão, no pano de fundo, é uma questão principiológica. Que conceito de mundo o Brasil pretende, ou pretendia naquela altura da reforma do Michel Temer, que conceito de mundo o Brasil pretende prestigiar? Um conceito de mundo em que o Estado decide pelo cidadão, em que os membros do governo, os iluminados do poder estatal, sabem mais do que o cidadão, do que ele próprio, do seu próprio interesse, ou se nós vamos delegar ao indivíduo as suas próprias escolhas. Tenho para mim que, pelas experiências internacionais, os países que se tornaram mais ricos e as pessoas que enriqueceram nos países mais ricos foram aqueles que deram mais liberdade aos indivíduos. E aqueles que quiseram controlar de alguma forma, de maneira estatal, a coletividade, fizeram com que essa coletividade ficasse mais pobre. Me parece que são essas, na minha visão, as questões que estão como pano de fundo desse tema. O senhor pode comentar a respeito dessa questão da contribuição sindical? O que diferencia aqui, nós estamos numa sociedade de classes, onde tem poucos ricos que têm os seus sindicatos, os sindicatos patronais. Eles têm as suas decisões, eles têm os seus financiamentos, eles têm contribuições do Estado, que muitas vezes, aí é crítica, essa é a diferença realmente em relação à direita. O que a extrema-direita diz? Ela diz o seguinte: tem que ter o Estado mínimo. Então não pode ter uma presença do Estado. Nós dissemos que tem que ter o Estado necessário para poder ajudar as pessoas, a poder garantir que a educação aconteça para todo mundo, garantir que todo mundo possa se alimentar, garantir o desenvolvimento. Bom, a ideia do Estado mínimo é mínimo para a população. Mas quando tem um banco que vai à falência, quando tem uma grande empresa que precisa, aí é Estado máximo. Aí vão procurar toda a estrutura e alimentadas pelo Estado, para que os sindicatos patronais possam ter, através do sistema ESSO de tantos outros lugares, os seus recursos e se financiar. E os trabalhadores é para se lascar. Essa é a diferença. Por isso que nós, da esquerda, defendemos que o trabalhador tem que ter um sindicato.
E o que aconteceu? Olha a maldade do Temer, quando ele mandou isso obedecendo os patrões. Porque o Temer fez isso sozinho? Não. Ele queria que os ricos patrões ficassem mais ricos e o povo trabalhador se lascasse. O que ele fez na reforma tributária, na reforma trabalhista? O trabalhador faz uma assembleia e aí eles decidem, vamos ter uma contribuição para os sindicatos? Vamos ter. Decide democraticamente. Não é essa ideia que a extrema-direita fala de que o Estado é patronal. Não, são os trabalhadores que decidem. Se os trabalhadores decidem, eu vou fazer a sua definição e vou enviar ao patrão. E ele vai, então, descontar isso dos trabalhadores. Se um trabalhador não quer, porque ele é livre, ele vai lá dizer, não quero, não desconta. Não tem como obrigar. Isso é fake. Essa ideia de ter que obrigar é fake, tá? Bom, ele vai lá dizer, o que houve a mudança? Em vez de tu decidir democraticamente, levar ao patrão e ele faz o desconto, quem não quer, que é livre, vai lá dizer que não quer, ele fez diferente, fez o inverso. A categoria decide e aí você tem que ir individualmente no patrão e dizer assim, desconta do meu salário. Aí o patrão, tu quer de esquerdinha aí, tu quer comunista, tu quer fazer grevezinha, entendeu? Já é quase o pedido de demissão. Esta é a liberdade que eles querem para os trabalhadores. Para o trabalhador se lascar. O mecanismo é coletivo. Agora ele ficou individual. A liberdade do cara. Então, aqui o que aconteceu? O trabalhador, então, não vai ao patrão para dizer que ele faça o desconto e isso enfraqueceu os sindicatos. E tudo o que o fascismo quer é que não tenha as pessoas na sociedade entidades fortes. Porque a ditadura é mais fácil governar se não tem entidades fortes. E aniquilar os sindicatos foi exatamente isso. Então, aniquilou os sindicatos, não tem movimento forte, obviamente é mais fácil querer ditadura. Não é por nada que a turma já tinha até um decreto de golpe costuradinho assinado. Deputado Salles, tem uma parte da reforma trabalhista que parece muito simples, na época não foi tão debatida, mas com certeza é importante para o trabalhador porque diz respeito ao descanso. A questão das férias, especialmente, que passaram a poder ser fracionadas em 3 períodos. Então, agora são 30 dias, podendo ser divididas em 3 vezes. O que o senhor achou dessa mudança? Essa mudança é ótima. De novo, é uma decisão da pessoa. Né? O Brasil é o mundo do faz de conta. Você cria uma regra dizendo assim, não pode fracionar as férias. Aí o empregado vai no patrão e diz assim, vamos fazer então, eu assino aqui 15 dias, mas eu tiro só uma semana agora, depois eu tiro mais uma, depois eu tiro outra. Todo mundo sabe que isso acontece. O Brasil é o país do faz de conta. Você tem um monte de regras que todo mundo sabe que vão ser descumpridas. O patrão sabe que aquilo lá não é bom, o empregado sabe que aquilo também não é bom, mas um terceiro iluminado resolveu impor essas regras. Respeitando o meu colega aqui, Bongás, mas os sindicatos nasceram no fascismo. Quem gostava de sindicato era o fascista. Quem é o grande fascista do planeta? Mussolini. O fascismo. O fascismo foi quem criou os sindicatos e foi quem criou a Carta del Lavoro, que deu origem à CLT no Brasil e deu origem a essa visão de que o Estado vai tutelar os mais pobres e os hipossuficientes. Resultado, todos os países do mundo que seguiram essa regra tiveram populações trabalhadoras pobres. Todos aqueles que valorizaram o indivíduo trabalhar com liberdade tiveram populações trabalhadoras ricas. O exemplo das férias é um exemplo perfeito. Se o funcionário quer tirar a férias fracionada, 10 dias, depois mais 10 dias, depois mais 10 dias, deixa ele tirar. Ele decide o que ele quiser. Se o patrão está de acordo e o empregado também, quem é o burocrata estatal para dizer que não pode? Você tem que virar para um funcionário público desse e falar assim, quem você pensa que é? Para vir se meter numa relação empregado-empregador. Se os dois estão de acordo. Né? Então, esta me parece a questão fundamental. Nessa questão, o senhor está de acordo com ele, nesse ponto? Não, primeiro assim, novamente a presença do Estado. Como é que surgiram os sindicatos? Porque tinha diferença na sociedade entre o patrão e o trabalhador, exatamente no período em que começava a ter o mundo operariado e que precisava, numa relação totalmente diferenciada de condições de negociação, precisava ter entidade, sindicato, representação. É disso. Ou tu deixa um poderoso contra um... É a mesma situação de uma disputa, vamos dizer assim, né? Se tu tem um cara super forte contra uma pessoa muito franzino brigando. E aí, bom, tu não está fazendo nada. Eu não me meto. Não me meter significa ajudar o grande.
Essa é a questão. Então, o conceito de Estado é exatamente para poder ter equilíbrio, ter respeito a todo mundo, não deixar que o grande massacre o pequeno. Essa é a diferença clara. Então, não vamos ter Estado, vamos deixar os grandão matar os pequenos. É disso que se trata, do ponto de vista dos direitos também. Sobre as férias, tu imagina uma condição nesta inferioridade na negociação do trabalhador, do patrão em relação ao trabalhador. O patrão vai dizer o seguinte: bom, eu vou fazer férias para ti, vou fragmentar as férias em 3 vezes, então tu vai tirar, agora o patrão vai avaliar lá no planejamento dele, agora não tem tanta produção, né? Interesse do patrão, não tem tanta produção, ele vai só pensar no dele. Vocês acham que ele vai pensar no do trabalhador? Aí ele vai colocar 5 dias de férias lá em julho, vai colocar outros tantos dias no outro período e outros 5 dias não. E a sua família? E a combinação com sua família, com sua esposa, ou esposa com seu marido, ou com seus filhos. Eu acho muito estranho, porque quem mais defende família, ficam falando tanto em família, isso é para destruir a família. Quando é que... Não, só para concluir. O que acontece, gente? Imaginem vocês, trabalhadores, aqui tem vários trabalhadores. Imagine você, o senhor vai pegar férias 5 dias em janeiro, a esposa tem que trabalhar. A esposa vai pegar 5 dias em fevereiro, o filho vai pegar em março. Quando é que a família vai poder sair juntos? É impossível. Essa relação só é boa para o patrão. E eu tenho certeza, porque hoje a legislação já permite, tu pode, digamos assim, faz 2/3 das suas férias coletivas e pode... Se tem um acordo, uma conversação que tem que ser feita, vai fazer em todos os lugares. Mas, majoritariamente, as férias têm que ser férias onde tu pode trabalhar. E a própria economia, a sociedade, tudo se organizou em torno disso, entendeu? Agora, o que vai valer a regra agora, qual é o critério do cara para combinar as férias? Vai ser quando é benéfico ao patrão. E o patrão quer o lucro. Essa é a questão. Deputado Salles, chegou para a gente pela rede social uma questão do Rafael Canezin, de Ribeirão Preto. O senhor é de Ribeirão? Não, sou de São Paulo, capital. São Paulo, capital. Sim, é uma questão do Rafael Canezin, de Ribeirão Preto, São Paulo. Ele é engenheiro civil e ele pergunta: a reforma trabalhista incluiu a possibilidade de multa e indenização caso o juiz entenda que o empregado agiu de má-fé perante o tribunal. Mas na Justiça do Trabalho, as sentenças têm variado muito. Na opinião do senhor, há ativismo judicial também nos tribunais trabalhistas? Como combater essa situação? Então, eu queria perguntar para o senhor, primeiro, para o senhor dar uma esclarecidinha breve do que seria esse ponto que ele cita aqui do ativismo judicial, se isso está incidindo também na justiça trabalhista e como combater. Veja só, eu gosto muito de discutir os assuntos como eles são na realidade, né? Sair um pouco da discussão de laboratório, das condições normais de temperatura e pressão e olhar o mundo real. No mundo real, o Bongás estava citando aqui casos em que o empregado teria medo de ir pedir para o patrão para descontar a contribuição sindical. No mundo real existe também o contrário. O sujeito que vai no sindicato e o sindicalista, porque muitos sindicalistas vivem do dinheiro do sindicato, é uma indústria, né? Acontece isso em vários segmentos e acontece no sindicato também. Sindicalista que vive de tomar dinheiro do sindicalizado e vive muito bem, obrigado. Se o sujeito vai lá pedir, eu quero parar de pagar, que bobear e toma um cacete lá, né? Há histórias, inclusive, de sindicatos que a turma mais é na força física mesmo. Então, eu acho que há os dois lados. Você pode ter o empregado que tem o constrangimento de ir falar com o patrão para dizer eu quero que desconte, e talvez ele seja identificado de fato como esquerdinha, e você tem também o contrário. O empregado que vai no sindicato dizer eu não quero dar contribuição, já sai apanhando da porta do sindicato. Vai pedir a contribuição, coisa nenhuma. E está cheio de história por aí. Por outro lado, também a negociação de férias, que o Bongás estava citando aqui. Quantos não são os empregados que viram para o patrão e dizem, olha, essa semana eu queria tirar, porque... o patrão, ele topa. Só que ele, numa condição em que ele não tem essa liberdade, ele vai dizer, olha, em que pese eu concordo em te dar 5 dias de férias, para você aproveitar um feriado prolongado, para você... qualquer coisa. Eu não posso te dar, porque o Estado disse que eu não posso te dar. Então, felizmente que essa liberdade veio. Porque, de novo, as coisas são bilaterais. Você tem gente que não quer dar, mas o outro que queria que fosse dado e fica amarrado porque não pode dar. Então, você tem vários critérios. Agora,
A judicialização, na verdade, o ativismo judicial na Justiça do Trabalho, eu sou advogado. Nunca fui advogado de direito do trabalho, mas no meu escritório de advocacia, nos escritórios em que eu trabalhei, sempre tive colegas que são advogados militantes no setor do direito do trabalho. Havia uma indústria de reclamação trabalhista. Por quê? Porque não paga custas, não tem condenação em sucumbência, né? Não tem litigância de má-fé. Então o empregado vai lá, inventa uma história, diz que o patrão nunca pagou nada, conta a história mais absurda do mundo, comprova às vezes que a história é mentirosa e não acontecia nada com o empregado. É loteria. Ele entrava com a reclamação trabalhista numa espécie de loteria. Se der certo, deu, se não dá, não acontece nada. E as empresas tendo custo e aí não há empresa, até dona de casa que tem uma funcionária doméstica. Quantas não são as histórias de gente que foi na reclamação trabalhista sabendo que tinha recebido tudo, às vezes deixou de assinar um recibo, mas sabia que recebeu. Então, num mundo em que as pessoas têm que ser responsáveis por tudo que fazem, também na Justiça do Trabalho deve ser. Essas multas, a multa por litigância de má-fé, condenação em honorários de sucumbência, custas judiciais, ela deve haver para os casos de abuso. É óbvio, e aí nesse ponto vou concordar com o Bongás, de que o trabalhador, ele via de regra, ele é o hipossuficiente. Mas não é porque ele é hipossuficiente que ele virou a Madre Teresa de Calcutá. Tá cheio de reclamante trabalhista que é picareta, que entra com reclamação trabalhista sabendo que não tem direito e entra para extorquir o patrão, entra para tomar um dinheiro do patrão, de má-fé, tá cheio. Então, se você não tem um elemento de punição da má-fé, da litigância de má-fé, você cria um custo de uma indústria de judicialização na área trabalhista que vai ser pago pela sociedade como um todo. Só para concluir, por que empresas, grandes empresas de mão de obra intensiva, por exemplo, call center, mas não é só, tem vários outros segmentos, levaram as suas operações para fora do Brasil? Porque o sujeito não consegue operar no Brasil. O custo para contratar essa quantidade enorme de funcionários torna o trabalho, o business dessas empresas inviável no país. E aí eu te pergunto, Bongás, Marcelo, foi melhor para o trabalhador ter um direito em tese que não se verificou porque ele não conseguiu um emprego? Ou teria sido melhor ele ter uma regra menos radical, menos absurda, menos draconiana e ter conseguido o emprego? Perfeito. Deputado Bongás, deixa eu só fazer um raciocínio sobre essa pergunta, que é o seguinte: depois da reforma trabalhista de 2017, os casos de litigância despencaram. E aí alguns juristas passaram a dizer, olha, a reforma trabalhista endureceu as regras e as pessoas estão entrando menos. Mas nos últimos anos, esse número de ações voltou a crescer novamente. E aí tem pessoas dizendo que os juízes estão começando a dar decisões mais favoráveis aos trabalhadores. Que balanço que o senhor faz da atuação do tribunal, dos tribunais? Nós fizemos um debate, eu propus exatamente esse debate de balanço dos 7 anos na nossa Comissão do Trabalho. 7 anos e chamamos setor patronal, setor do trabalho, o judiciário. E o juiz do Tribunal Superior do Trabalho, ele apresentou exatamente esses dados. No primeiro momento nós tivemos uma queda e aí voltou de novo a ter. Mas mais do que isso, as ações judiciais voltaram com força fundamentalmente em 2 casos. 2 casos. Porque não tem carteira assinada e por causa de problemas de rescisão. Então, é muito simples. Se o patrão não assina a carteira, significa. E esta foi a maldade. Imagina um mundo tão díspare que nós temos no Brasil. Então, esse negócio que só era no passado, hoje não é, díspare das condições do mundo do trabalhador em relação ao patrão, aos patrões. O que acontece? Não tem carteira assinada. Porque essa foi a carteira verde e amarela do Bolsonaro, essa flexibilização. O que é a carteira verde e amarela? Se não tem carteira assinada, o trabalhador não vai ter final de semana. Vocês querem abolir o direito do final de semana? Das férias? Do 13º? Do adicional noturno? É disso. O Temer mandou um projeto para esses temas saírem. Não, e aí tem a liberdade. Você é livre, você vai negociar com o patrão. Então o patrão vai concordar que tem o adicional noturno. Claro que não, gente. Então isso é uma ilusão. Isso foi uma ilusão vendida para a população brasileira. Então o que aconteceu? Por que um trabalhador vai na justiça?
quando um direito dele é lesado. Então, não assinou a carteira, não pude receber o adicional noturno ou a hora extra. Ele vai na justiça. O que foi feito para impedir o trabalhador a entrar na justiça? Qual foi a mudança que nós votamos aqui? Eu votei contra. Porque ela passou a obrigar que se eu perco a ação, eu tenho que pagar, sabe quem? O advogado do patrão. O trabalhador vai pagar o advogado do patrão. É isso que foi votado. E isso, obviamente, então o cara vai dizer assim, tem menos. Não, as pessoas não foram mais reivindicar porque não tinham como pagar, o advogado do patrão. Bom, voltou por quê, então? Voltou porque não se assinava a carteira, então se não assina a carteira, é um direito lesado ao trabalhador. E segundo, as rescisões. As rescisões, só para concluir então essa fase. Aqui foi um crime que foi feito. Você imagina o trabalhador, como disse antes, que sai de madrugada, vai trabalhar, ele não tem direito e nem condições de conhecer todos os cálculos quando ele faz uma rescisão, quanto é o proporcional que ele vai receber. Aí foi aprovado aqui, o trabalhador passa no seu sindicato e o seu sindicato faz o cálculo certinho e vai lá ajudar ele. Agora não mais. O Temer e a maioria dos deputados que defendem esse ladinho aí e não querem o direito do trabalhador, dizem, não passa mais no sindicato, Salles. Não passa mais no sindicato, até porque vocês têm um conceito que o sindicato o cara só apanha e tal. Não, o sindicato também vai lá para defender. Aí ele não passa no sindicato. Aí o patrão lesa ele na negociação e paga menos. Não calculou o direito. Aí ele vai depois do sindicato, aí o cara diz, não, aqui ó, eu tive vários depoimentos, o cara foi lesado, foi roubado o dinheiro dele, dinheiro roubado. Aí o que acontece? Agora você assinou, porque tu teve liberdade de negociar direto com o patrão. Essa liberdade te lascou. Só que nós, deputados, votamos aqui, somos responsáveis por isso. Porque na rescisão, o cara não passa mais no sindicato para ter a homologação. E esses são os dois motivos principais que estão voltando a ter novamente ações judiciais por causa do desrespeito ao direito do trabalhador. Deputados, nosso programa está chegando ao final, tempo encerrado. Quero agradecer enormemente pela participação de vocês. Não conseguimos esgotar porque o assunto é enorme, realmente mexe com as paixões. Quero agradecer pelo debate em alto nível. Espero encontrá-los novamente no próximo programa de entrevista. Muito obrigado. Sempre à disposição. Obrigado, Marcelo. Bom dia. Eu conversei com os deputados Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, e Ricardo Salles, do Novo de São Paulo, sobre os 7 anos da última reforma trabalhista e seus efeitos. Eu sou Marcelo Westphalen e você pode rever ou compartilhar esta edição do Câmara Debate acessando o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.